boa tarde, nós estamos gravando. Então hoje a aula 19, testes de hipóteses, principalmente, isso é o nosso núcleo aqui dessa aula. Então eu queria aqui trocar para as notas de aula e rever rapidamente o que tinha na aula passada. Talvez umas duas palavras introdutórias, e depois eu vou centralmente focar em testes estatísticos, e depois talvez ir um passo atrás e analisar e criticar isso um pouquinho. Eu vou fazer isso antes e depois, de fato. Então, o nosso cenário mais simples, e talvez depois eu vou expandir isso um pouquinho mais também, é o seguinte: é uma situação, vocês podem, talvez como modelo mental, ter isso aqui como um plano de teste básico, elementar, que vai ser simples. Ok, eu tenho um algoritmo 1, eu tenho um algoritmo 2, né? Pense em primeira melhora. Eu tenho uma série de instâncias, instância 1, instância 2, instância N instâncias aqui. E depois eu faço testes. Então, essa tabela aqui tem uma série de células, que de fato se chamam células, na terminologia da estatística também, células experimentais. Em cada célula experimental, então, para cada combinação de algoritmo e instância, tem um valor ou múltiplos valores, né? No cenário mais simples, só tem um valor. Por exemplo, para o tempo fixo, a qualidade, né? Isso é o nosso experimento fundamental. E a questão fundamental é, ok, A1 é melhor que A2, ou não? Isso é uma coisa que nós queremos responder. Isso é um cenário ainda simples. Eu poderia ter mais que um experimento para o celular experimental. Eu poderia ter mais que um algoritmo, ou outras complicações. Mas então, isso como modelo mental serve perfeitamente. É isso que, de fato, estamos fazendo nas listas, e na terceira lista nós vamos aplicar um teste estatístico adequado dessa forma também. Já que a tabela aqui, também antecipando uma coisa, que é duas formas de teste, né? Que são testes pareados versus testes não pareados. Então, paired and unpaired tests, que é razoavelmente simples de ver aqui. Normalmente, o que nós estamos fazendo na avaliação experimental de algoritmos é um teste pareado. O teste pareado no sentido que uma instância está acoplando algoritmo 1 e algoritmo 2. Então, aqui, nesse sentido, é pareado na primeira linha dessa tabela aqui. Simplesmente porque eu poderia ter uma instância mais fácil e uma instância mais difícil. E, independente dos detalhes dos algoritmos, eu espero um desempenho melhor dos dois algoritmos, diferente, mas melhor nos dois algoritmos na instância 1, digamos, que é mais fácil, e um desempenho pior dos dois algoritmos na instância 2, que é menos fácil. Então, tem se você quer, uma correlação entre as respostas dos dois. E neste caso, nós estamos falando de um teste pareado. Se isso não é o caso, então não tem nenhuma coisa que está pareando, então, como uma instância, por exemplo, então eu falo de um teste não pareado. E aqui, então, você não tem nenhuma razão de suspeitar que tem um fator que acopla os testes, né? Então, tanto faz. Outro exemplo, de fato. Quando o algoritmo, quer dizer, quando o teste é não pareado, então existem linhas onde só uma das duas células estão preenchidas, isso? Não, caso o Digamos que a teste... instância 2 foi feita só no algoritmo 1, seria isso?
Não necessariamente. Caso o teste não pareado, tu pode ver isso de forma diferente. Digamos, talvez aqui do lado, digamos, eu tenho então, eu tenho uma família de instâncias, ok? Grande família de instâncias. Não sei, chama isso I caligráfico, ok? Sofrendo um pouquinho da uma latência, deixa eu ver só um Pode segundo. continuar, eu acho que é só 5 segundos de delay. Sim. A latência é baixa, mas existente. Ok, tá, então família de instâncias, ok? Agora eu pego, eu vou testar o algoritmo 1 em N instâncias, então eu vou amostrar uma instância I1 de I. De fato, deixa eu escrever isso assim. Eu vou mostrar uma instância I1, I2, 3 pontinhos, IN de I. Então, imagino que tem muitas instâncias, né? Uma grande classe. Por exemplo, pega um caixeiro viajante que o número de cidades é variável, digamos, entre 1 e 500, e os pesos, então as distâncias entre as cidades são pesos aleatórios, por exemplo. Então, isso tem uma enorme classe de instâncias, e aqui não posso testar todos. Então, para testar em N instâncias específicas, pegar o algoritmo 1, fazer N amostras, aqui aleatoriamente, e avaliar, e depois eu pego a instância 2, e aqui eu faço também N amostras, ou mais, ou menos, isso nem precisaria ser igual. Mas então o algoritmo 1 e o algoritmo 2, eles ficam testados em instâncias diferentes. E aqui não tem esse pareamento. Sim. Nesse caso, daria para considerar que as instâncias do A2 são IN mais 1 até I2N, né? Daria para criar Sim, novas linhas para elas, né? sim, Daí ficaria exatamente. claro. Aqui eu chamei aqui exatamente. Então, se tu quer interpretar assim nessa tabela, assim, pois é. Então, tem 2 N linhas, e as primeiras N linhas só contêm uma coisa na coluna do A1, e o segundo lote de N linhas só contém uma coisa na coluna do A2, por exemplo. Sim. E aqui seria não pareado, não, esse teste. Sim, Então, então é o que eu tinha pensado. um teste pareado sempre acontece se tem um elemento acoplador entre os dois. Né? Então, por exemplo, se tem um bloco mesmo, isso chama de vez em quando um bloco experimental. Se tem um bloco de material, eu vou testar, não sei, a durabilidade desse material. Ou não sei, não sei, seja o que for, alguma característica química desse material. Né? Então, se eu literalmente pego um bloco de metal, por exemplo, eu faço 5 ou 6 testes nesse bloco, pode ser que os blocos entre si variem também, né, porque são de diferentes lotes de produção. E aqui tem um elemento que acopla isso, né, isso é um bloco experimental. Ou se eu faço teste na mesma pessoa, né, então eu vou aplicar 2 testes numa pessoa. Então, mas é a mesma pessoa, então isso é pareado, né? Porque a pessoa vai ser, então eu faço o tratamento A1, eu faço o tratamento A2 numa pessoa, né? Mas essa pessoa tem certos outros fatores, não sei, genéticos, lifestyle, etc., que fazem, talvez, os resultados dos dois serem couplados. Né? Do outro lado, se não tem essa coisa, é um teste não pareado. Então, mas, ok, isso só, de fato, antecipando um elemento dos testes que tem lá, que cria normalmente, assim, que precisa saber se o teste é pareado ou não, porque depois nós vamos ver o teste estatístico, isso faz uma diferença. Então, mas, ok, isso é o nosso plano mental de um experimento simples, série de instâncias, 2 algoritmos, e essa questão fundamental. Então, o primeiro algoritmo é melhor que o segundo. Então, mas aqui é o nosso plano, e acho que na aula passada eu comecei a dizer que um método antigo, tradicional, extremamente comum nas ciências, não somente nas ciências da computação, são testes estatísticos. Eu mencionei também, eu vejo isso aqui, pelo menos NHST, Neymar Pearson e Fisher,
Isso vem tudo mais ou menos uma história de 100 anos, e o Fischer foi um dos caras que formulou isso primeiramente. Depois, esse par aqui, então, o Neyman e Pearson, eles reformularam essa coisa, e o que nós estamos fazendo hoje é mais ou menos uma mistura, uma união dessas duas coisas. Então, null hypothesis, statistical testing. Talvez eu coloque isso aqui de novo. Aqui. Null hypothesis, NHST, statistical testing. E depois, agora, ou daqui um minutinho, eu vou entrar nessa coisa. Nós olhamos a sequência das ideias, formular uma hipótese nula e uma hipótese alternativa, escolher um teste estatístico adequado, definimos nível de significância e depois aplicar o teste e rejeitar o teste. Rejeitar ou aceitar a hipótese nula de acordo com o resultado do teste. Né? Isso é a sequência das coisas, que é uma síntese que o Fischer e o Neyman Pearson fizeram. Isso não, eu não queria entrar muito nessa questão histórica, as diferenças, talvez eu vou mostrar em 2 pontos, que não é super fundamentalmente importante para nós. Mas uma coisa que eu queria antecipar, né, é que de vez em quando o pessoal quer, então a nossa questão fundamental, A1 é melhor que A2. Quem aplica isso na prática quer um procedimento simples, cego, eu posso fechar os olhos, eu vou fazer null hypothesis significance testing, ou statistical significance testing aqui, depois aplicar e concluir e pronto. Né? E aqui eu já queria antecipar que esse procedimento não existe. Então, não tem essa decisão automática que eu só preciso jogar um método em cima da coisa. Então, eu preciso sempre analisar vários aspectos do meu problema. Então, e não é somente significância estatística que decide se tem um efeito, se um algoritmo é melhor que o outro. Então, isso de vez em quando é esquecido. E aqui a coisa vira um jogo de conseguir os famosos p-values com todo esse abuso, assim, abuso correspondente. Se vocês querem ver mais, eu vou depois, mas eu queria focar agora no primeiro momento na questão técnica. Se vocês querem mais sobre isso, vocês podem ver a grande palavra aqui, replication crisis, que tem uma entrada na Wikipédia já, talvez a palavra de busca, que é baseada, por exemplo, em artigos como esse aqui do Ioannidis, by most published research findings are false. Né? Aqui tem grandes discussões porque o pessoal não consegue reproduzir supostas descobertas científicas depois, mesmo com todo o statistical testing e tudo, né? Que só mostra que uma ferramenta é uma ferramenta e nada mais. Então, se eu quero me enganar, eu posso me enganar à vontade, mas isso não me ajuda. Dito isso, então vamos diretamente olhar para os exemplos técnicos, né? Então, eu vou tentar usar um exemplo simples. Vocês já viram em alguma parte de teste estatístico, se a aplicação de teste estatístico em outro contexto? A gente faz a cadeira de probabilidade estatística que a gente aplica o teste de hipótese nula. Ok. Já chegou a ver um pouco. Tá. Então, isso talvez... bom, talvez eu possa passar mais rápido sobre isso. Mas eu queria que... Essa é a ferramenta fundamental e também na análise de algoritmos, não tanto usado como deveria ser, e por isso talvez não tanto abusado ainda como poderia ser. Mas, então, rapidamente, a ideia é ter alguma
alguma forma de uma distribuição de dados, né? Então, no meu exemplo aqui básico é que se eu quero descobrir se numa população nascem mais homens que mulheres, por exemplo. E aqui tem uma variável aleatória que qualifica isso. Então, x igual a 1 nasce um homem, x igual a 0 nasce uma mulher. Agora eu tenho que formular a hipótese nula e uma hipótese alternativa. A hipótese nula normalmente supõe que não tem efeito. Então, a hipótese nula simplesmente vai dizer que, ok, a probabilidade é 0,5. Né? A probabilidade x é 0,5. Então, com 0,5 dos casos, x igual a 1, 0,5 dos casos, x igual a 2. E depois eu posso formular uma hipótese alternativa. Por exemplo, é maior que 0,5, ou seja, nascem mais homens que mulheres. Aqui eu tenho uma certa escolha de hipóteses alternativas, né? Eu poderia dizer que Px é menos que 0,5 também, então nascem mais mulheres que homens. Ou eu poderia dizer P de x é diferente de 0,5. Simplesmente não nasce uma quantidade igual, mas poderia ser maior ou menor. Isso vai influenciar o resto da aplicação do método. Nesse caso específico aqui, que vou supor que as amostras são independentes, então eu tenho uma certa probabilidade fixa de nascer um homem e nascer uma mulher. Então, supondo que se a probabilidade, então, P, probabilidade de nascer um homem aqui, se esse P minúsculo aqui é a probabilidade verdadeira de nascer um homem, então as amostras são independentes, então a variável total, né? Então aqui eu estou usando x, uma segunda forma aqui, a variável total é distribuída binomialmente, quer dizer, ela segue uma distribuição binomial que tem aqui, né? Então tem n sobre k possíveis realizações do experimento com k sucessos, e cada sucesso com probabilidade p, então p na k, e cada não sucesso, então cada falha tem probabilidade 1 menos p na n menos k. Então, isso me dá a distribuição binomial. Aqui acontece uma coisa importante também, né? Eu conheço a distribuição, né? Estou assumindo amostras independentes, que é uma coisa razoável nesse processo de nascimentos, que um não tem nada a ver com a outra, senão se eu escrever as gêmeas, talvez, e depois, que talvez estatisticamente não é relevante, né? E também pela independência e pela constância da probabilidade, então eu posso assumir uma distribuição binomial. Depois eu posso aplicar a lógica básica do teste estatístico, basicamente assim, uma distribuição binomial, em função dos nascimentos aqui, para nós temos certo número de amostras N e P fixo. Então, nesse caso, talvez eu vou assumir P igual a 0,5. É uma distribuição discreta, mas fundamentalmente para N grande se aproxima uma distribuição contínua. Então, eu vou desenhar de forma contínua para facilitar a minha vida. Então, caso P de verdade 0,5, ou seja, a minha hipótese nula é verdade, eu vou esperar K sobre 2 K sobre 2 nascimentos de homens e K sobre 2 nascimentos de mulheres, né? E assim a distribuição vai ter essa forma aqui. Ok, acho que agora nós temos a distribuição que eu posso ver, né? Então, a minha aproximação contínua de uma distribuição discreta, que é a distribuição binomial, com um pico, supostamente, no meio aqui, a probabilidade de 0,5. Isso seria, então, a hipótese nula. Vou colocar aqui, H0. E agora eu posso fazer as minhas observações, né? Então, eu faço uma série de amostras e eu vou ver o que acontece. Então, eu poderia
pegar 10 amostras, por exemplo, e depois observar, isso meu N igual a 10, então, por exemplo, então eu coloco N igual a 10, eu poderia observar o valor verdadeiro. Então, isso poderia ser 5,5, ou 6,4, ou 7,3, ou em qualquer uma das combinações das 10. E a questão fundamental, então, é que se eu vou observar, por exemplo, tal caso sobre 2 igual a 5 nesse caso, e a distribuição é limitada ao intervalo 0 a 10. A questão fundamental, então, se eu vou observar um valor 8, por exemplo, isso já indica ou não que o que tem um efeito estatisticamente significante. Então, aqui nós temos esse valor 8, e a questão é se isso não faz sentido. A lógica fundamental do teste é simplesmente a observação de quão provável é ver 8 ou mais nessas circunstâncias. Tem uma distribuição conhecida, que é a distribuição binomial, e tem uma hipótese nula clara, p igual a 0,5. Então, com isso, eu deveria esperar talvez 5,5 ou 6,4, uma coisa assim. Mas, então, qual a probabilidade de observar 8,2? Isso eu posso calcular. Qual a probabilidade de observar 9,1? Posso calcular também. E qual a probabilidade de observar 10,0 também? Então, de fato, o tail probability, a probabilidade na cauda aqui, né, eu posso calcular, é simplesmente a probabilidade da variável x que eu estou observando ser maior ou igual que 8. De fato, condicionado à hipótese nula, ou seja, supondo que a hipótese nula é verdadeira, qual a probabilidade de observar x maior ou igual que 8? Isso aqui é chamado p-value no teste estatístico. Então, aqui, isso quantifica, tá aqui, né? Quantifica a probabilidade de observar um valor tão extremo como eu observei ou mais. Então, se esse p-value é extremamente baixo, não sei, 10 na menos 6, por exemplo. Então, supondo que a hipótese nula é verdadeira, a probabilidade de observar que eu acabei de observar é 10 na menos 6. Então, nesse caso, eu vou rejeitar a hipótese nula e dizer que, não, isso não é plausível, a hipótese nula tem que ser rejeitada em favor da hipótese alternativa, que no nosso caso foi, então a probabilidade é estritamente maior que 0,5. Mas poderia ser qualquer uma qualquer hipótese alternativa que eu vou estipular no início. Mas a hipótese alternativa poderia ter uma chance ainda menor, né? Digamos, a chance de isso aí ser 10 na menos 6 na hipótese nula, mas ser 10 na menos 7 no caso da hipótese alternativa. Por exemplo, se o inverso de 8 fosse 2, né? Se em vez de 8 fosse 2... Não, se 8 fosse 2... nesse caso dá para estimar mais ou menos, né? Eu tenho uma tabelinha do lado, né? A soma de tudo isso é 1, né? A região azul que nós estamos vendo aqui, essa probabilidade é baixa, não sei, 0,05 talvez, né? Então 5%. Se fosse 2 no outro lado, seria complemento. Então a probabilidade de observar 2 ou mais, dado a hipótese nula, é 0,95. Mas a hipótese nula é de que x... de que quer dizer que tem 50% de chance de ser homem e 50% de chance de ser mulher, né? O nascimento. Sim. Então, na hipótese nula, o 2 deveria ser tão improvável quanto o 8. Não, isso depende da tua formulação da hipótese alternativa, né? Porque a hipótese alternativa nossa foi P, minúsculo, a probabilidade verdadeira, é mais que 0,5.
E assim eu calculo somente essa região azul, né? Então, a probabilidade vai ser 0,05 de observar 8 ou mais. Mas a probabilidade vai ser 0,95 de observar 2 ou mais. Né? Então, nesse caso, não rejeita a hipótese nula. Porque tu está supondo que nula não é feito e a alternativa, então, é maior. Tu está supondo que só tem essa alternativa. Se tu supõe uma outra hipótese alternativa que diz que a probabilidade X o P é diferente de 0,5. Aqui eu poderia calcular o que se chama bicaudal, né? Então, é uma hipótese alternativa dos dois. E aqui, nessa hipótese, eu tenho uma probabilidade de observar uma coisa 2 ou menos, ou 8 ou mais, de 0,1. Então, os dois eventos extremos. Então, se eu vou observar 8 ou mais, ou 2 ou menos, eu considero os dois como evento extremo. E se isso é suficientemente pequeno, eu vou rejeitar a hipótese nula. E se não, eu vou aceitar e deixar. Sim, faz sentido. Eu não posso rejeitar, né? Acho que é a terminologia correta. Né? Então, isso depende da formulação da hipótese alternativa. O típico é o efeito é maior, o efeito menor, o efeito diferente. Isso seria o típico. Isso é uma das diferenças. De fato, na formulação do Fischer só tem a hipótese nula que eu posso rejeitar ou não. Não tem hipótese alternativa. Mas eu tenho que fazer alguma hipótese sobre se bicaudal ou não. Na abordagem do Neyman Pearson, de fato, tem na formulação original tem uma formulação explícita de uma hipótese alternativa e o resto não importa. Então, você tem valores baixos como 2, não importa. Na síntese, normalmente, nós temos os casos mais comuns seria isso aqui. Efeito maior, efeito menor, o efeito diferente da hipótese. Se eu vou, então, rapidamente para a tabela do lado, aqui dá para a tabelei para essa distribuição binomial com 10 amostras, isso é explicitamente, né? Então, a probabilidade x ser maior ou igual que 8, de fato, é 0,055. E logo, a probabilidade de ser maior ou igual que 8 ou menor ou igual que 2, por simetria, é 0,11. Nós temos nesse caso. E agora eu tenho que quantificar, para rejeitar a hipótese nula, o que eu vou considerar como muito improvável. Eu falei 10 na menos 6, né? Se a probabilidade de 10 na menos 6 de observar uma coisa tão extrema que eu acabei de observar, baseado nessa hipótese nula, talvez é justificado rejeitar. Na prática, nós temos convenções para níveis de significância. Então, 0,05 seria o menor. É muito comum também 0,01 e 0,001. Quase por convenção, são os 3 níveis de significância fixos. Que eu já tenho que dizer que, por natureza, a grande maioria, a grande massa dos trabalhos escolhe 0,05, porque isso é o menor nível de significância. Então, 5% de probabilidade já é suficiente para rejeitar a hipótese nula e afirmar um efeito. Né? Então, isso ter menos precondições. Né? Enquanto eu talvez deveria usar 0,01 ou 0,001 ou mais. Né? O motivo original de usar 0,05, na formulação, pelo menos, do Neyman e Pearson, eles queriam quase um problema de decisão, de tomada de decisão, no sentido que
como eu deveria agir para minimizar o meu erro ao longo prazo. E aqui, com 0.05 eu vou rejeitar. Isso parece com uma probabilidade suficientemente baixa para dizer que a hipótese não pode ser verdadeira, mas isso quer dizer também em 1 em 20 casos eu vou me enganar. Porque simplesmente por flutuações estatísticas, então em 1 em 20 casos eu vou observar um evento, mesmo se a hipótese nula é verdadeira, em 1 em 20 casos eu vou observar um 8 ou mais, só por loteria. Então, isso é a interpretação em termos de comportamento, basicamente. Né? Isso foi considerado suficientemente, mas agora nós, para experimentos algorítmicos, implementados, que eu posso fazer em massa, né? Se enganar 1 em 20 vezes, talvez não é exatamente o que eu quero, e assim eu deveria, a princípio, ajustar o meu nível de significância para menos favorável para tentar descobrir efeitos. Uma das coisas que eu posso me enganar, pegar um nível de significância menor possível que está aceitável na literatura, que seria 0.05, então menos que isso ninguém aceita. Então, se você dizer isso é significativo com P igual a 0.2, isso não funciona. Mas então, 0.05 é meio... sim, talvez, em muitos casos, talvez menos. Tu erra a cada 20 vezes quando a hipótese nula é verdadeira, né? Mas quando a hipótese nula é falsa, com qual frequência tu erra com esse 0.05? Isso já vou chegar, isso é a outra forma, né? Tem, de fato, isso é a formulação do Neyman-Pearson também. Eu tenho 4 possibilidades, a hipótese nula é verdadeira, eu vou não rejeitar a hipótese nula, então eu fiz a coisa certa. Ou a hipótese nula é falsa, eu vou rejeitar a hipótese nula, então eu fiz a coisa certa também. E tem 2 tipos de erros, né? A hipótese nula é verdadeira, mas eu vou perceber um efeito. De fato, eu acho que isso tem aqui, né? Então, eu vou rejeitar a hipótese nula, mesmo sendo verdadeira, isso se chama erro do tipo 1. E depois, é possível que a hipótese alternativa é verdadeira, mas eu não vou rejeitar a hipótese nula. Então, eu vou fazer um erro do tipo 2 de não descobrir um efeito onde tem. Né? Isso são duas probabilidades associadas com o teste estatístico. Né? Então, o p-value, de fato, então, supondo que a hipótese nula é verdadeira, a probabilidade de fazer um erro de tipo 1. Então, rejeitar a hipótese nula, mesmo ela sendo verdadeira. Isso acontece com P igual a 0.05 em 1 em 20 casos, porque simplesmente por flutuações estatísticas vai ter que acontecer. Isso eu posso contornar para escrever uma coisa melhor. Na outra direção, isso dá para quantificar também, só que é uma outra probabilidade condicional. Aqui, agora tem a tabela aqui. Né? Então, eu vou manter a hipótese nula, essa a célula da esquerda inferior aqui, eu vou manter a hipótese nula, mesmo que a hipótese alternativa é verdadeira. Então, eu vou cometer um erro tipo 2 por não detectar um efeito. Isso dá para ajustar também. Então, a lógica fundamental é aqui. Né? Tem uma distribuição conhecida para um efeito nulo, uma hipótese nula, dos valores, caso não tenha feito realmente. Não dá para ver a tela. Não dá para ver a tela. Pra mim tá aparecendo o senhor só, também. Oh, ok. Talvez. Não, não talvez. Verdade. Ok, agora. Não, vamos ver. Se o compartilhamento da tela faz uma coisa fundamentalmente diferente. Aqui, né? Então, isso é a lógica central. A primeira parte, vamos ver a segunda parte no momento. Lógica central. Eu tenho alguma hipótese nula. Vai ser um efeito estatístico, de alguma forma, com uma distribuição conhecida.
E depois eu faço observações, eu posso quantificar baseado nessa distribuição conhecida a probabilidade de observar o que eu realmente observei. Em função disso, eu vou rejeitar ou não a hipótese. Então, essa lógica elementar, no nosso exemplo aqui simples, obviamente com a distribuição binomial conhecida, eu posso calcular isso perfeitamente, assim, e depois executar os testes perfeitamente. Isso vai complicar. A outra coisa que nós discutimos é a questão do tipo de erro. Idealmente, eu queria cair nesses dois campos corretos aqui, então se a hipótese nula é verdadeira, então eu quero manter, e se a hipótese nula é falsa, então a hipótese alternativa verdadeira eu queria detectar isso, rejeitar isso, a hipótese nula, mas então obviamente eu posso fazer erros, tipo 1 e tipo 2, então rejeitar quando deveria manter e manter quando eu deveria rejeitar erro tipo 1 e 2. Isso eu posso quantificar também, e aqui o nosso simples funciona, né? Então, então a probabilidade então, de deixa eu ver aqui. Assim, isso invertido de novo. Então, o erro tipo 1 nós discutimos, erro tipo 2 e rejeitar, botando aqui, estou assim, manter caso a hipótese alternativa é verdadeira. Isso foi a tudo do Frederico. Né? Então, eu não detecto o efeito, simplesmente. Mas tem o efeito, de fato. Então, isso eu queria saber também. Então, erro tipo 2 é a probabilidade de manter a hipótese nula caso a hipótese alternativa é verdadeira. Isso é a probabilidade de um erro do tipo 2. Então, o contrário aqui, né? Então, a probabilidade condicional de não fazer um erro tipo 2, então eu vou ter por 1 menos essa expressão. Essa expressão 1 menos aqui, 1 menos, sublinhar isso aqui, de manter a hipótese nula, dado a hipótese alternativa verdadeira, se chama então a potência do teste, o power, em inglês. Né? Esse seria o power do teste. Então, o poder de realmente, caso tenha me feito, detectar. Ou seja, 1 menos isso dá, em outras palavras, essa expressão aqui. Né? De rejeitar a hipótese nula, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, caso a hipótese alternativa é verdadeira, realmente. E do mesmo jeito que nós fizemos no primeiro exemplo, então eu posso calcular isso aqui. Né? Então, de fato, aqui tem que ver o que exatamente eu quero quantificar aqui. Né? Então, a observação mais importante talvez está aqui no início, a potência do teste. Depende da magnitude do efeito que eu quero detectar. Por exemplo, a hipótese alternativa verdadeira, aqui eu vou ter que assumir algum efeito. Então, o nosso diagrama, que inicialmente foi algo assim, aqui a variável aleatória, que é o número de observações que eu fiz, versus a probabilidade, a distribuição de probabilidade, que tinha um domínio de 0 a 10, por exemplo, para n igual a 10. E tinha aqui 5 no meio, então isso foi a nossa hipótese nula. Agora, para poder quantificar isso, eu tenho que ver algum efeito. Então, por exemplo, a hipótese nula corresponde com p igual a 0,5. Se eu vou assumir que a hipótese alternativa
corresponde com P igual a 0,6. Eu queria detectar esse efeito aqui. Então, a hipótese alternativa teria um valor esperado 6. Então, seria a mesma distribuição, mas centrada. Eu vou usar uma outra cor. Talvez aqui, assim, mas centrada em 0,6. E agora eu poderia calcular esse efeito. Então, se eu quero, então, detectar pelo menos o efeito caso a probabilidade é 0,6 ou mais, então eu posso calcular isso também. Aqui, então, supondo que H1 é verdadeiro, né? Então a probabilidade pelo menos 0,6, eu posso calcular a probabilidade de rejeitar a hipótese nula. De novo, eu assumi completamente o conhecimento total da distribuição. E nessa hipótese aqui eu posso calcular uma tabela que corresponde então com a distribuição de 10 amostras com P igual a 0,6 em função do número de observações. E aqui eu posso ver, por exemplo, o que nós temos aqui. Eu tenho uma potência de teste de 0,046. Isso se refere, assim, porque a nossa hipótese foi um p-value mais fraco possível, 0,05. E na tabela anterior, nós observamos que 8 tem um valor de 0,055, então isso não é suficiente para rejeitar a hipótese nula. Então, para rejeitar a hipótese nula, eu tenho que observar 9 ou 10. Então, supondo a hipótese alternativa com P igual a 0,6 é verdadeira, qual a probabilidade de cair 9 e 10? Isso, obviamente, é mais que antes, mas ainda não muito. Então, aqui eu tenho, de fato, para mais que maior ou igual que 9, então 9 ou 10, 0,046. Então, a potência desse teste é fraco. E aqui, por convenção, de fato, eu queria mais poder. Normalmente, o poder, o power, é calibrado de ficar perto de 0,6. Então, caso existe um efeito, eu queria detectar esse efeito com probabilidade pelo menos 80%. Professor, eu não entendi muito bem a linha que diz ali P de x igual a k. A probabilidade de x ser igual a um valor não deveria ser zero? Sempre? Não, é uma distribuição discreta, né? Só tem valores de 0 a 10. Tá, então o 10 não deveria ser igual a zero? Também, ao menos? Esse é deslocado, né? Não. Sim, isso é deslocado, mas nos dois isso não acontece, né? Por exemplo, então tu pega uma moeda, P igual a 0,5 num experimento binomial, é uma moeda cara coroa. Né? Então, tem uma probabilidade de cair 0 vezes cara, sim. E tem uma probabilidade de cair uma vez, 2, 3, a 10, sim. Tudo é possível, né? 10 vezes em sequência, ou nenhuma vez, se tu faz 10 jogadas independentes em sequência. Isso nesse tipo de distribuição sempre vai acontecer. E isso de fato é essa primeira tabela. Né? Isso são as probabilidades, x sendo exatamente igual a k. Nessa tabela, eu tenho isso para k igual de fato, eu tenho os valores combinados aqui, né? Porque cair 0 ou 10 tem a mesma probabilidade de 0,01. Né? 1 e 9 também, 2 e 8 também, 3 e 7 também, 4 e 6 também, e 5 tem essa probabilidade aqui. Né? Então, os valores Px igual a K só tem na primeira linha.
enquanto Px maior ou igual que K são as somas parciais, simplesmente. Então, maior ou igual que 0 é, obviamente, 1. Sim. Maior ou igual que 1 e 1 menos 0,01, então 3 noves aqui. E maior ou igual que 2 e 1 menos 0,01 e 0,10 aqui do segundo, então fica 989 e assim vai. Né? São somas parciais. E a probabilidade x menor ou igual que k poderia ser somada igualmente do outro lado. Para poder calcular num exemplinho concretamente o poder, né? Então, aqui eu tenho que assumir uma coisa concreta, né, para essa hipótese alternativa. A hipótese alternativa só foi é diferente, estritamente menor, estritamente maior. Né? Mas com isso eu não posso quantificar, caso a hipótese alternativa é verdadeira, qual a probabilidade mesmo de rejeitar a hipótese nula. Porque isso depende, obviamente, do quão verdadeira ela é. Esse quão verdadeira ela é, ok, vamos supor que ela é um efeito de pelo menos 0,6. Ok. Isso quer dizer, nesse experimento, ok, tudo bem, nascem mais homens que mulheres, e eu estou principalmente interessado em detectar um efeito onde nascem 60% mulheres, homens, ou mais ainda. Né? Esse efeito eu queria detectar. Caso nascem 51 ou 52, eu vou talvez deixar escapar a detecção desse efeito. Né? Isso é uma coisa importante na prática. Eu tenho que definir a magnitude do efeito. Isso de fato merece, sim, isso é uma das coisas mais importantes. A magnitude do efeito, né? Aqui que nós podemos calcular no exemplinho concretamente, entra fortemente lá, porque a princípio eu posso, com amostras suficientes, detectar qualquer efeito. Mas isso nem sempre me ajuda. Né? Então, isso quer dizer, em algum processo, não sei, de produção, por exemplo, que eu, não sei, eu vou fazer móveis. E as móveis têm um certo comprimento, largura, altura, seja o que for, né, comprimento. Eu estou prometendo no meu catálogo aqui que o comprimento é 2,15 metros. Agora, por variações de produção, isso não vai ser exatamente 2,15 metros. Quem já montou um móvel sabe disso, né? Que tem pequenas variações. Então, eu queria talvez fazer um teste estatístico para avaliar se o último lote da produção é estatisticamente diferente dos 2,15 que eu quero. Mas agora, se é 2,15 mais 1 nanômetro, eu não me importo. Essa magnitude de efeito, who cares? Se é mais 1 micrômetro, também não importa. Mesmo que um cabelo, uma coisa assim, tanto faz. Né? Então, qual a magnitude de efeito que eu quero detectar? E o ponto é que, se eu falo de 1 nanômetro, eu tenho um instrumento razoável, pelo menos, que eu erro instrumental, não também interfere aqui. Se eu falo 1 nanômetro, 1 micrômetro, eu poderia detectar isso com um teste estatístico. Então, se o último lote é 1 micrômetro maior que 2,15 metros exato, o meu teste estatístico, eu posso projetar um teste estatístico, a saber, por usar muitas amostras, então, são quantidade de amostras suficientes, né, que o teste estatístico vai acusar uma significância estatística de ser diferente. Só que isso não me ajuda, porque esse tipo de efeito não me interessa. Então, a princípio, eu tenho que determinar qual efeito que eu quero detectar ainda, que é relevante para mim, e depois selecionar as amostras de forma suficiente para poder detectar esse efeito com uma probabilidade satisfatória, onde satisfatória, por convenção, é 0,8, mas isso pode ser diferente, pode ser 0,7, 0,9. Né? E, então, com probabilidade de 80%, eu queria detectar o meu efeito que me interessa. E senão, não. Então, no exemplo dos móveis, talvez eu estou interessado em milímetros.
Então, se desvia, isso já seria muito pouco para móvel, talvez. Mas você tem 2,15 m 1 ou 2,14 m 9, então menos que isso ou mais que o primeiro, eu queria detectar que o meu teste encontra isso. E aqui no exemplo, então, para poder calcular isso no exemplo, eu preciso assumir uma coisa definitiva. Então, eu estou interessado no efeito de 0,6 ou mais homens, e aqui, supondo isso, eu tenho uma distribuição binomial aqui, centrada em 0,6, ou mais ainda, isso não me importa com isso. Mas supondo que 0,6 mesmo, é aqui, e sabendo, para rejeitar a hipótese nula, eu preciso ver 9 ou 10, então, o poder desse teste, então, rejeitar a hipótese nula, mesmo sendo H1, então a hipótese alternativa verdadeira, é somente 0,046, então 4%, isso é relativamente baixo. Isso faz sentido? O que eu faria, se eu fosse comparar, eu compararia a chance de, por exemplo, cair 9, se fosse 0,06, a chance de cair 9, caso fosse 0,05, quer dizer, se fosse 0,5 ou 0,6, e se para 0,6 as chances foram muito maiores de cair 9, então 0,6 é mais provável, então a gente substitui a hipótese anterior de que era 0,5 para 0,6. Isso não faz mais sentido do que calcular a chance de ser maior que 9, caso seja 0,6. E caso for muito baixo, tu considerar que é verdade? Que é o que tá fazendo aí? Bom, na totalidade, a resposta eu vou ter que citar um pouquinho, talvez refletir 5 minutinhos, que não tenho tempo agora de fazer. Mas, nesse exemplo aqui, acaba sendo a mesma coisa com outro ponto de corte. Então, tu nota, por exemplo, uma certa... Então, acho que eu vou ter que fazer essa figurinha aqui, né? Rapidamente, para ver as essências egocentrais, ok? Então, aqui tem uma certa distribuição sob hipótese nula. Tem um certo efeito que tu quer detectar. Então, tu quer um p-value de, digamos, 0,05. Né? Então, o tail probability, a probabilidade de cauda aqui é 0,05. Então, se tu vai observar um evento tão extremo ou mais, tu rejeita a hipótese nula. Né? Agora, tem essa hipótese alternativa que, para ficar concreto, tem que ser posicionado em algum momento aqui. Okay. E o que tem abaixo nessa área, então, é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, caso a hipótese alternativa é verdadeira, essa área azul. Porque é a mesma coisa. A partir desse ponto ou para cima, eu vou rejeitar a hipótese nula, então esse é o evento que acontece, mas a probabilidade que é maior. Agora, para uma distribuição binomial, ou outras distribuições conhecidas, né, isso é um valor fixo. O que tu quer fazer aqui é a razão dessas áreas, então azul dividido por vermelha, por exemplo. Né? Caso isso é suficientemente grande, esse valor eu posso calcular também. E aqui definir um ponto de corte. No caso, o que eu tô sugerindo é dividir a linha em si, não a área para a direita. A linha que o senhor está no 0. Aquela linha que o senhor faz para dividir as duas áreas. Sim. Então, dividir o comprimento das linhas, dividir esse ponto aqui. Então, a probabilidade aqui é esse ponto aqui, a probabilidade aqui. Isso. Então, ponto por ponto, sim. Eu acredito que, mas eu teria que fazer os cálculos de tudo aqui, que tudo acaba sendo a mesma coisa nesse caso. Né? Tem certas razões entre áreas ou probabilidades pontuais em certos pontos.
ou, respectivamente, o poder, que nada mais que uma outra forma de falar sobre essa área, e depois define um ponto de corte para poder, para começar, então, os 80%, ou se tu inventa uma outra coisa, tem que ver o que tu considera razoável, né, em termos de probabilidades. Na generalidade, não sei, talvez isso daria uma coisa diferente, mas eu diria ainda que a questão pontual aqui, para mim, não faz tanto sentido, porque tu não sabe a forma do resto da distribuição. Porque tu vai observar uma coisa específica, 8, né? E aqui tem uma certa razão de probabilidades, mas para 9, para 10, e não sei o que, isso poderia ser drasticamente diferente. A distribuição nem sempre tão amigável como a binomial, ou como a gaussiana. Ela poderia ser bem diferente. Então, pegar as áreas, ou seja, a probabilidade de ter um evento dessa forma ou mais extremo, faz mais sentido. Agora, a razão das áreas aqui, eu acho que tu acaba fazendo exatamente a mesma coisa, fundamentalmente, para uma distribuição fixa conhecida. Então, a convenção dos testes estatísticos sobre poder só está dizendo que essa área aqui, essa área tem que ser 0,8 só. Isso tudo que o powering está dizendo. Enquanto o ponto de corte é definido pelo nível de significância. Então, Sim, eu só fiquei um pouco confuso antes, por causa que tu pegar a área direita em vez de pegar a área esquerda é um pouco arbitrário, já que o que tu conseguiu foi exatamente nesse valor X, sabe? A amostra que tu tem é exatamente nesse valor X, porque tu escolhe pegar maior em vez de pegar menor, ou vice-versa. Entende? Porque tu analisa um lado só da distribuição. Sim. Mas isso sempre nessa forma de formular a hipótese, né? Eu estou dizendo que a hipótese nula é 0,5 e a alternativa é estritamente maior. A única coisa que me interessa, né? Se está menor, eu não quero saber. Senão, eu tenho que essa coisa bicaudal. Tu pode desenhar toda coisa de forma bicaudal. A lógica fica exatamente a mesma, ok? E aqui, depois para um P igual a 0,05, pode ser bicaudal, vai ser um pouquinho mais para dentro, né? Aqui tem essa área aqui, então, digamos, área 1 e área 2, e a soma das áreas aqui, então, área 1 mais área 2 é 0,05. A probabilidade de cair no valor extremo, ok? Isso define o ponto de corte, e depois tu olha para, então, supondo que a distribuição verdadeira é centrada em 0,06, depois vai se deslocar, assim. Então, tu vai rejeitar a hipótese nula nas áreas A1 e A2, né, como antes, né? E tu quer saber qual a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, caso a hipótese alternativa é verdadeira, e a resposta é que, isso é essa área, então A2 linha, e essa área aqui, A1 linha. E o Aí que tá o requerimento ponto que eu... seria que isso aqui, né? Isso seria maior ou igual que 0,8. Tá. É que eu só acho um pouco ruim tu aprovar a hipótese alternativa caso esteja lá para a esquerda. Porque lá para a esquerda a chance de a hipótese azul ser verdadeira é mais baixa ainda pela distribuição. Sim, mas isso vem da assimetria da tua hipótese, né? Tu está supondo que a verdade é 0,6. Sim, então na minha forma de calcular, eu somente aceitaria no lado direito por causa que a divisão dos pontos é maior para o azul. Entende? Se caísse em 0, eu não ia aceitar a hipótese alternativa. Por mais que a hipótese vermelha tenha a chance muito baixa de ser verdade, a hipótese azul é ainda mais baixa, então Sim. não tem por que eu aceitar a hipótese alternativa. Sim, mas nesse caso deverias usar um teste unilateral. Então, tu só está interessado nessa coisa aqui, porque tu está supondo já
que a probabilidade verdadeira é mais para cima, então só tu quer detectar o fato que realmente é 0,6 ou mais. Então, Mas tu então, volta para independente da essa hipótese ideia. alternativa que for, eu sempre vou aceitar ela se eu usar essa análise, caso caia 1. Caso o valor das amostras minhas dê soma 1, ou seja, caia igual a 1, eu sempre vou aceitar a hipótese alternativa independente do que ela for, por causa que vai estar fora da área de aceitação da hipótese nula. Isso eu não entendi. Por que cai igual a 1? Volta ali para o desenho da esquerda. Uhum. Se as amostras que eu tenho têm a média com K igual a 1, eu estou na área vermelha ali, achurada da curva vermelha, né? Então, independente da amostra, independente da distribuição que eu tenha como hipótese alternativa, eu sempre vou aceitar, eu sempre vou recusar a hipótese nula. Não importa qual curva azul eu tenha, né? Eu sempre vou rejeitar a hipótese nula. Sim, isso sim. Isso é o ponto de corte. A partir desse ponto, tu vai rejeitar a hipótese nula. Sempre. Sim, é isso que eu disse que não faz sentido, porque eu sempre vou recusar ela, independente de qual seja a minha hipótese nula. Quer dizer, independente de qual seja a minha hipótese alternativa, eu sempre vou recusar a hipótese nula caso a minha amostra diga que esteja para a direita. Sim. Só que eu não deveria aceitar a hipótese alternativa caso ela seja menos provável que a hipótese nula naquele valor. Mas ok, é só a minha opinião no caso sobre isso. Sim. Geralmente a hipótese alternativa ela é o contrário da hipótese nula, né? Não necessariamente. Sim, nesse caso faria sentido, se fosse o contrário. Não, nesse caso que eu desenhei é o contrário. Então, a hipótese, né? Nós discutimos as 3 hipóteses básicas aqui, onde tem aqui, né? P de x igual então, a probabilidade de 0,5, a hipótese nula, e depois eu usei o px maior ou igual que 0,5. Né? E aqui tem outros, né? Pode ser menor que 0,5, diferente de 0,5. Né? Essas são as três linhas principais que eu poderia fazer, nessa coisa com uma probabilidade definitiva. E em função disso, então, o desenho para maior que 0,5 é aqui. Isso é unilateral, só para cima. Eu só vejo as áreas para cima. Eu desenho para diferente de 0,5 aqui. E bilateral, bicaudal. Então, eu vou considerar coisas extremamente pequenas ou extremamente grandes, como desvios extremos do valor esperado Pn, que não são sempre simples. Então, eu posso formular a hipótese alternativa à vontade. Aqui não tem restrições. Os 3 são o mais comum. E todos os testes que eu, de fato, vou mostrar tem somente os 3. Mas o Neyman Pearson tem, pelo menos a metodologia prevê hipóteses alternativas mais concretas. Só eles mesmos não usam tanto na prática. Mas o resto da mecânica tem que ver. Né? Tem 2 coisas, né? E aqui eu estou resumindo basicamente o que nós entendemos pelo Null Hypothesis Testing, é isso aqui. Né? Então, tu faz esse tipo de hipótese, tu calcula as probabilidades, vai fixar um nível de significância, um p-value, e assim classificar valores extremos que tu rejeita a hipótese nula, extremos em um dos 2 lados, de fato, é tudo para uma distribuição univariada no momento. E depois tem a questão do power, então a questão de detectar realmente um efeito. Isso vai ter que calibrar também. E a abordagem padrão seria isso. Então, seria classificar essa área azul aqui, que quantifica caso a hipótese alternativa é verdadeira, ou qual a probabilidade de detectar isso, ou seja, rejeitar a hipótese nula. E aqui a convenção seria o 0,8. Que isso pode ser feito de forma diferente? Sim.
que o modelo básico tem uma série de problemas, de fato, que também são de longa data, mas isso vai entrar numa discussão amplamente filosófica, ok? Tem pessoas que rejeitem a metodologia completamente, que acho que para nosso fim é um pouquinho extremo. Então, tem abordagens bayesianas, que só trabalham com distribuições priors e posteriors, então distribuições antes e depois de experimentos, atualizam isso. E tem abordagens baseadas em maximum likelihood, que jogam o prior fora completamente, porque aqui tem outras críticas que dizem que o prior não pode ser atribuído de forma consistente. Então aqui, de fato, tem uma série de críticas de um ponto de vista filosófico e ou prático também, né, que podem ser feitas, sim, sem dúvidas. Né? Então essa literatura não é exatamente pequena. Para dar um exemplo, já que nós estamos discutindo isso, aqui tem se vocês estão interessados na discussão, que eu acho interessante, aqui tem um artigo do Lindley, The Analysis of Experimental Data, The Appreciation of Tea and Wine. Porque, famosamente, o Fischer inventou o método, no folclore, o Fischer inventou o método porque ele estava na visita a uma mulher que falou que é muito importante colocar o leite antes do chá ou o leite depois do chá, ela sabe diferenciar os dois. E o Fischer, como estatístico, não acreditou nela. E inventou um teste, fazer, né, aqui a abordagem do Fischer, basicamente. A hipótese nula é basicamente leite antes do chá antes do leite. Tanto faz, ela não consegue fazer. E depois ele prepara 5, 6, 7 testes. Exatamente o teste binomial que nós fizemos. E depois vai concluir, de alguma forma, se ela consegue mesmo ou não. Né? E aqui o Lindley é bayesiano, e aqui ele apresenta essa lógica do Fischer novamente, e depois entra na crítica. Por exemplo, aqui tem coisas realmente que são difíceis de contornar. Que não muda nada do fato que, na prática, dessa exata forma, é bastante usado. Okay. Mas, sim. Então, tem propostas e contrapropostas e discussões aqui um pouquinho. Mas a minha resposta curta, concreta, seria, acho que para distribuições fixas, muito provavelmente unilaterais, esse critério de razões acaba sendo a mesma coisa. O argumento bilateral eu não entendi 5%, então eu vou ficar um pouquinho mais aberto nessa questão, mas também assim, sim. Então tem outras maneiras de talvez concluir, ou com certeza, que só reflete o que eu falei no início, né? Isso não é uma panaceia, um procedimento para aplicar cegamente. Tem que entender o que acontece, o porquê e que tipo de hipótese faz para ver. Em geral, será que dá para se utilizar análises diferentes das padrões em artigos ou coisas assim? Mais ou menos. Com esse replication crisis, tem algumas revistas que não aceitam mais na hipótese significance test. Eles querem ou uma abordagem bayesiana ou maximum likelihood ou nada, ou seja, outros argumentos. Argumentos mais diretos que mostram que o efeito é relevante na prática. Agora, então, uma coisa bem argumentada, provavelmente tu consegue, sim, usar. Né? Mas eu acho que se tu aplica isso para um caso específico, tem bons argumentos de aplicar nesse caso específico e bons argumentos que isso conclui uma coisa experimentalmente, seria ok. Se tu faz afirmações mais gerais, vai ser mais difícil. Né? Então, só
então, estabelecer uma nova tradição contra 100 anos de tradição estatística, essa é uma pedra bem pesada que já outros tentaram. Então, por exemplo, a vida do Judea Pearl introduzia métodos causais na área da estatística. Então, ele precisava, o Judea Pearl não é exatamente um cara que não sabe o que ele faz, mas ele precisava, em 90, agora, parece uma carreira de 60 anos e ainda está lutando para a aceitação desses métodos. Enfim, not so easy, talvez. Não seria o primeiro projeto que eu tentaria fazer. Né? Então, em casos particulares, por que não? Afirmações de ser mais abrangente, difícil, porque tem bastante literatura e algumas propostas alternativas. Ok. Mas, never say never, né? Então, tem que detalhar as tuas ideias e submeter para uma revista estatística. Enfim, eu acho que... ok, eu só queria, eu já vi que nós passamos o tempo, mas acho que eu vou terminar esse exemplo aqui, né? Eu dei mais um exemplo aqui que a CL.8, então a hipótese alternativa é centrada em CL.8, como aqui, por exemplo, né? Então é obviamente centrado, então o valor esperado vai ser 8, então é centrado mais para a direita, e aqui nesse caso a potência, que dá para calcular, se alguém quiser, a potência aumenta para 37%, que ainda não no patamar de 80%. Isso mostra fundamentalmente só que um experimento com 10 amostras para saber se nascem mais homens que mulheres é fraco demais, né? Quase. Eu tenho muita dificuldade de detectar um efeito, porque se 9, 10 observações, e mesmo se o efeito é real, então 0,8 ou mais, eu tenho uma baixa potência ainda, né? Então é somente em 40% dos casos onde tem efeito eu detecto. Então eu faço muitos erros. A forma de fazer isso, mas talvez então isso eu vou fazer na segunda que vem na sessão presencial para poder discutir de novo, é fazer mais amostras. Então, se coloco N para 100, então preview aqui, então em termos de rascunho também, que eu falei, tá, eu posso fazer qualquer coisa significativa. A nossa distribuição é assim, com N igual a 10. O que acontece, então N igual a 10 amostras, o que acontece se pega N igual a 1000 amostras? A distribuição vai ficar assim, bem mais fina. Então, para N igual a infinito, vai se concentrar basicamente no centro aqui. Né? Pode ser bem mais fina, então, vamos supor, de novo, se concentrar em 0,5, né? Agora, uma coisa centrada em 0,6, aqui com 1000 amostras, vai ser bem drasticamente diferente. Antes tinha duas curvas mais suaves, né, que grande sobreposição, agora não mais. Então, uma forma de contornar isso é simplesmente fazer muito mais amostras, mas aqui, então, eu posso, a princípio, detectar qualquer efeito. Então, o número de amostras tem que ser selecionado tal que eu tenha uma potência desejada, então, para a magnitude do efeito que eu quero detectar. Então, tem que, primeiramente, depois de definir o nível de significância, eu tenho que, no segundo passo, definir a magnitude do efeito e, com isso, aumentar o número de amostras de forma que o poder fica maior ou igual que 0,8. Isso seria basicamente a sequência que eu faço na prática. Bom, ok. Acho que eu vou terminar com isso aqui. E iniciar com exatamente o mesmo comentário na segunda que vem novamente, para poder repetir isso. Então, dá para pensar, percolar, deixar percolar um pouquinho, e para poder responder, talvez, dúvidas e mostrar alguns exemplos, como se faz isso. Então, fica para a segunda que vem, no parte da metodologia, essa coisa, e uma série que isso vai ser razoavelmente simples, algumas dicas práticas sobre seleção de testes, dos quais tem muito, e alguns exemplos de aplicação de testes e os testes mais comuns que posso usar na comparação de algoritmos heurísticos. Good night and good luck.